servo, Máximos, desvelava-se à sua volta, jamais o deixando. Presumis que as cartas cessaram de chegar ao palácio imerso em tristeza. Enganai-vos, pois o cruel e desconhecido informante persistia em enviá-las periodicamente e o servo Máximos, agora sem o uniforme dos exércitos de Roma, lia-as para seu senhor, observando, com estranha expressão no belo rosto, as lágrimas deslizarem pelas faces do doente, único sinal de que ele tudo ouvia, via e sentia. O ritual repetiu-se ainda por mais 3 longos anos. Ironicamente, Máximos zelava do bem-estar físico do amo com extremo cuidado e delicadeza. Alimentava-o com infinita paciência, banhava-o vezes incontáveis durante o dia e até a noite, pois o paciente não controlava suas necessidades fisiológicas, exigindo constante higienização. Jamais reclamava da tarefa penosa, atribuindo-se a responsabilidade pelo outrora oficial romano com zelo inexcedível. Servo fiel, assim o julgavam. Em uma tarde chuvosa e fria, após a leitura de mais uma das funestas mensagens pelo escravo, fecharam-se para a existência os olhos do romano, libertando-se do corpo precário a angustiada alma, iniciando, assim, uma cruzada obsessiva que atravessaria séculos, chegando aos tempos modernos na cidade de São Paulo, Brasil. Quem redigia as mensagens terríveis nos pergaminhos? Máximos, sem dúvida, cumprindo o terrível e inquebrantável intuito de revanche. De sua mente doente e perdida nos acontecimentos infelizes dos anos passados, brotavam as ideias com as quais torturaria aquele que considerava seu inimigo até o dia da morte de um dos dois. Pobre Máximos! Ignorava que a demanda persistiria após o decesso do corpo físico, assim como desconhecia a perfeição da justiça divina e sua misericórdia. Após a fatídica manhã em que vendera por tostões a mulher amada, nunca mais dela procurara saber, banindo-a de sua existência, ou pelo menos procurando olvidá-la. Embora não soubesse de seu paradeiro ou de sua vida, teceu fantasias, repassando-as ao pai angustiado, criando um verdadeiro inferno para o romano. Após o funeral do amo, dirigiu-se à antiga ala dos servos, onde ficava seu quarto anos atrás, sentando-se no leito, deixando que lembranças emergissem. Com o desaparecimento da moça, passara a ocupar aposento próximo ao do romano a fim de poder assisti-lo condignamente. Não mais pisara na edícula onde haviam se encontrado os dois amantes pela última vez. Agora, olhando a poeira depositada nos móveis e no piso, a marca que seus pés haviam deixado no chão, compreendeu que ninguém ali entrara mais, o que não lhe causava surpresa, tamanho o desaforamento de todos. Com o passar dos tempos, sem ninguém para lhes cobrar as tarefas, os serviçais houveram por bem deixar de lado a construção desabitada. Tudo estava no mesmo lugar, como separado no tempo. Onde estaria a amada? Valer a pena uma vingança tão terrível? A quem ele destruíra? Ao orgulhoso romano ou também a 2 seres que poderiam ter sido felizes? E a criança? Vagarosamente percorreu os espaços, tocando levemente os objetos. Sobre o tapete empoeirado e sujo, algo brilhante lhe chamou a atenção. Recolheu entre os dedos trêmulos o pequeno e precioso brinco de ouro e esmeraldas, provavelmente caído durante o ardor da paixão, quando suas mãos haviam afagado os longos cabelos louros. Olhou para o teto, onde aranhas domésticas haviam tecido tênues e caprichosas teias, e uma das vigas despertou-lhe particularmente a atenção. Minutos depois, seu corpo balançava nos ares, dependurado pelo pescoço, em improvisada corda feita com tiras dos lençóis do leito nunca mais ocupado. De suas mãos fortes, nos estertores finais, tombou a pequenina joia. Célio contemplava em lágrimas a singular abertura no tempo e no espaço. Na figura de Máximos, identificava-se. Que fizera? Quantos sofrimentos plantara, quantas dores! Lívia, a amada do passado, fazia-se agora presente, muito próxima, e ele podia sentir o mesmo amor, a mesma angústia da perda, como outrora. As emoções sufocavam-no. Seus olhos fitaram Ana Lúcia e ele viu que ela chorava também, mas seu pranto era suave e calmo, como se confiasse que tudo se acertaria, repleto de esperança e fé. Com medo, indagou: "É ela que vem me visitar amanhã?" "Sim. Todavia, amanhã terá saído do inexplicável coma e estará sujeito ao esquecimento e ao livre-arbítrio."
Poderás acolhê-la em tua existência como a muitas outras que por ela passaram. Mais uma linda mulher. Então, será somente paixão. Poderás até manter estável relacionamento aos olhos do mundo, sem contudo te movimentares rumo ao crescimento vertical da criatura, em direção a Deus. Aquela que no passado conheceste como Lívia hoje se chama Maria Clara. É adepta do espiritismo, detendo raros dons mediúnicos, exercendo importante tarefa assistencial e espiritual em grande hospital para alienados mentais, onde constitui luz para muitos, na qualidade de médica e espírita dedicada. Tu, semelhantemente, reencarnaste com a disposição mediúnica, mas até o presente tens feito surdos ouvidos ao chamamento do trabalho dignificante. O que farás de tua mediunidade daqui em diante concerne somente a tua pessoa. Mais uma vez estaremos te colocando à disposição situações e pessoas ensejadoras de reformas íntimas. És, sem tirar nem pôr, um legítimo trabalhador da última hora, como classifica o Evangelho de Jesus. Sorrindo, a moça abraçou dirigindo-se depois para a porta. Vendo-a partir, Célio ousou indagar. E onde está meu inimigo de outrora, o pai de Lívia? Deve odiar-me. Também reencarnado. Breve o encontrarás. E você, minha amiga, voltará? Rindo, a moça respondeu. Jamais fui embora, Célio. Estou contigo há muito, acompanhando-te a evolução, alegrando-me com teus progressos e me entristecendo com teus insucessos. Tenho procurado te auxiliar, mas não posso te obrigar a mudar. No momento certo, encontrar-nos-emos, acredita. Só mais uma perguntinha. Você me mostrou a amada do passado, Lívia. Diz que Flávio está reencarnado, como eu e ela. Falta alguém, se seguirmos a lógica sequência de fatos e pessoas, a criança, o filho rejeitado por mim, o que vendi, ainda que indiretamente, provavelmente decretando sua morte. Um sorriso voltou a iluminar as feições da enfermeira, acompanhado de maroto piscar de olho. E quem achas que sou? Se houvesses perdoado o pai de Lívia, aceitando as limitações do afeto incipiente que ele demonstrava por ti, com toda a certeza ela o teria convencido a aceitar o neto e o genro desejado. Enfrentarias juntos conflitos, dissabores, uma verdadeira tempestade de sentimentos clamando por lapidação. Seria extremamente educativo, podes crer. No entanto, ainda não estavas pronto para o combate, recuaste no decisivo momento, optando por ações infratoras praticadas fria e calculadamente. Vezes inúmeras regressaste à existência na Terra, até que chegaste à atual. Esse mal que os médicos não conseguem explicar constitui derradeiro chamamento à razão, oportunidade de confrontar a realidade, de parar de fugir. Se uma vez mais te alienares, teremos que nos conformar e deixar que continues teu caminho materialista e autodestrutivo. Mais uma vez desperdiçarás a chance de redenção e crescimento espiritual. Pela porta da unidade de terapia intensiva, a moça acenou, desaparecendo no corredor. Ao mesmo tempo, Célio se sentiu extremamente sonolento, mergulhando em tranquilo sono. Enfermeiros encarnados efetuaram as visitas diurnas e noturnas sem que deles tivesse consciência. Aos olhos da Terra, o paciente do quarto 368 continuava na mesma, em profundo coma, sujeito a dele não despertar jamais, vivendo vegetativa existência. Aos da espiritualidade, o espírito encarnado como Célio dormia, refazendo-se para despertar no dia seguinte, exatamente às 8h30 da manhã. Sequelas? Nenhuma. Lembranças do ocorrido quando desacordado? Nem pensar. Enquanto aguardamos o despertar de Célio, os leitores vão me permitir adicionar alguns esclarecimentos. Certamente estareis questionando qual teria sido o destino da jovem Patrícia romana. Quando recolhemos dos lábios de Máximos essa história comovente, manifestamos tal curiosidade. Então, ele se preparava para o próximo reencarne como Célio, precisamente na cidade de São Paulo, estagiando em uma das muitas colônias espirituais, estando sob o impacto do receio de falhar novamente e de uma esperança enorme de vencer. As minhas perguntas de escritor curioso, levou-me à encantadora casinha, apresentando-me a uma jovem de excepcional beleza. Observando-nos juntos, impossível desacreditar que se amavam. Ele me disse: "Queres conhecer a verdadeira história de Lívia?
Não aquela que eu impingi ao desafortunado pai, mas a real. Tenho certeza de que ela poderá narrá-la com mais detalhes do que eu. Leon, esta é Lívia. Deixou-nos a sós, pretextando urgentes tarefas na comunidade espiritual. A voz suave da moça esclareceu-me. Meu querido Máximos ainda sofre pelo passado de há 2000 anos. Um dia aprenderá a se perdoar e a aceitar que os fatos são imutáveis e, mesmo quando tristes, necessários à evolução da criatura. Precisamos dele retirar importantes lições de vida e trabalhar as emoções a eles inerentes. Remorso destrutivo? Jamais. Temos que seguir adiante, buscando evitar novos erros. Ao narrarmos nossa história, não pretendemos revolver o pretérito, desenterrar cadáveres. Anima-nos a intenção de esclarecer, compartilhar experiências, falar do amor do Cristo, de seu chamamento, ao qual muitos ouvidos ainda continuam surdos. Máximos deve ter mencionado que nos preparamos para renascer. Será no Brasil, está planejado que nos encontraremos, tendo a oportunidade de resolver pendências angustiosas, colocando um ponto final em relacionamentos tristes e aflitivos. Assim vou contar o que ocorreu após minha venda ao mercador. A história de Lívia. Acordei em lugar estranho e com uma horrível dor de cabeça. Inicialmente, julguei estar em um pesadelo, mas o latejar de enorme contusão perto da fronte e o estômago que revirava desagradavelmente acabaram por me convencer de que tudo era real. Os enjoos vinham se repetindo ultimamente, resultado da gravidez que eu acolhia com júbilo. Amava com todas as forças o homem que meu pai escravizara e transformara em soldado de Roma, pretendendo com ele construir uma família, almejando fazê-lo olvidar as humilhações e crueldades por que passara durante e após as batalhas. Meu coração rejeitava o modo de o meu pai tratá-lo, como se fosse um boneco, um ser não pensante. Confiava que o nascimento de nosso filho contribuiria para amenizar o ódio que pressentia escondido em sua alma. Estava enganada. Os danos haviam sido superiores aos por mim avaliados, impedindo que meu amado nos perdoasse, lançando-nos aos sofrimentos abismais do ódio e da vingança. Como dizia, a cabeça doía muito. Com os dedos localizei o ponto latejante inchado e a triste recordação encheu-me os olhos de água. Como pudera me atingir tão violentamente após termos nos amado com loucura? A tenda estranha acabou por me desviar o curso dos pensamentos. Estava em uma caravana, pelos sons e conversas. E estacionados. Concluí que Máximos havia me levado para longe de meu pai, provavelmente temendo suas represálias. Senti-me feliz, acreditando estarmos juntos. Teríamos nosso filho, retornaríamos e nada restaria a meu orgulhoso genitor a não ser nos aceitar e nos incluir em sua existência. Tudo a seu tempo. Esperei pacientemente a volta de meu amado, desculpando-o pela agressão desnecessária, deixando o ato violento por conta da surpresa e do desatino gerado pela notícia de minha gravidez. Seríamos felizes. Nós nos amávamos. Coloquei a mão sobre o ventre ligeiramente distendido e conversei baixinho com a nova vida que se formava. Não vi a hora de o agasalhar nos braços, amamentá-lo, acarinhá-lo. A manhã transcorreu quente e solitária. Uma mulher entrou na tenda, trazendo água e alimentos, e respondeu com vagos gestos às minhas indagações. Considerei que não me entendia a língua e a deixei em paz. Pensei em sair, mas temi o desconhecido, resolvendo esperar por Máximos e me acalmar. Quando o sol se pôs finalmente e a noite trouxe frescura ao deserto, o pano que vedava a entrada se afastou e um homem de avantajado físico e rosto marcado por cicatrizes diversas ocupou quase todo o espaço, fitando-me avaliativamente. Muito bela, realmente. Vale muito mais do que pagamos. Às minhas educadas perguntas, simplesmente nada respondeu, limitando-se a me escutar. Quando mencionei o nome querido e o que pensava, caiu na risada, dizendo: Achas que o teu Máximos aqui está? Se é assim que o soldado romano se chama, ele se foi há muito, após concluir a transação que me torna teu dono, minha preciosidade. Poderia ter conseguido mais, muito mais, mas provavelmente estava doido para se livrar de ti. Por acaso tens alguma doença, algo que o safado tenha querido me esconder? Ante o meu desespero, exasperou-se, informando secamente. Entendamo-nos, bela escravazinha. Tenho compradores para ti. O que der mais? Este é um comércio em voga em nossos dias.
Muitos se livram de seus desafetos assim. Outros, quando o dinheiro lhes falta, vendem suas escravas. E a vida, minha bela? Para os que se vingam, nada mais seguro. Quem rastrearia uma mulher pelos sinuosos e diversificados caminhos de uma caravana? Quanto a mim, não me cabe questionar motivos e propósitos. Só fiz-te adquirir de quem se nomeou teu dono, um digno soldado de bela aparência, que te classificou como inútil e imprestável. Simples transação comercial. És tão formosa que poucos se lembrarão de avaliar teus defeitos. Senhor, não sou uma escrava. Lívia, meu nome é Lívia, senhor. Conheceis o nobre Flávio Tarquinius? Pelo menos ouvistes dele falar? Atualmente é responsável pelos exércitos sediados em Roma. Recompensar-vos-á regiamente se me devolvedes. Tudo não passa de um lamentável engano. Estás louca, filha de Flávios. Se dizes a verdade, urge partirmos, pois vem confusão. Não quero negócios com romanos, muito menos com teu inflexível pai. Para que me arriscaria, se constituís mercadoria de fácil venda e grandes lucros? Foi impossível demovê-lo de suas intenções criminosas. Realmente temia meu pai e o que lhe representava, Roma. Meses depois, chegávamos à exótica cidade do distante Oriente, onde imediatamente fui negociada, indo parar em luxuoso harém de gordo e suarento senhor. Não vos darei detalhes da constrangedora e triste experiência, mas registrarei que a brutalidade de meu senhor no leito e sua insensibilidade me causaram a perda do filho. Abortei em meio a dores torturantes, pois a gestação avançava o 5º mês. Durante dias, debati-me entre a vida e a morte, assistida unicamente por velha senhora, também escrava. Chamava-se Miriam a minha benfeitora. Mais do que me auxiliar a preservar a vida, ela me apresentou a Jesus, o crucificado Nazareno. Guardei o leito por muito tempo e graves foram as sequelas, tornei-me frágil, susceptível a enfermidades, perdi a aparência jovem e saudável. Meu exigente senhor concluiu haver realizado péssimo negócio comigo e, no intuito de amenizar o prejuízo, ordenou-me vendessem. Lembro-me de haver ajoelhado junto à rústica cruz que minha nova amiga havia fixado acima de meu leito humilde, agora na ala dos escravos inferiores, entretendo longa e silenciosa conversação com o mestre amigo. Senhor, não sei quais são os desígnios de Deus, mas seguramente se revestirão de justiça e sabedoria. Ainda assim, ouso pedir-vos clemência. Amanhã, serei levado a leilão e temo pela sorte. Ainda não consigo aceitar a venda de meu corpo, perturbam-me a casa mental, as desonras do físico. Assim, se possível for, concedei-me existência de árduos labores, sem que eu tenha a difícil e ingrata obrigação de ser prostituta. Analisando minha debilidade, compreendo que se tornaria difícil alguém me adquirir para o trabalho de uma casa, mas ainda assim confio em vós. Auxiliai-me, permitindo-me o trabalho digno. À medida que orava, suaves emanações me envolviam, pacificando o coração ulcerado e temeroso. Compreendi o verdadeiro significado das palavras do Mestre ao nos afirmar que o Pai sempre daria o melhor a seus filhos, o necessário à evolução de cada um. Então, retirei da parede a cruz, aconchegando-a ao peito e tranquilamente adormeci, entregando-me à vontade do Pai, despertando no dia seguinte aos primeiros raios de sol, quando me retiraram do quartinho, iniciando uma verdadeira cerimônia de preparação, massagens, banhos, perfumes, roupas, joias. Apassivei-me. Adiantava reagir? Disfarçaram minha palidez com cosméticos, colorindo minhas faces e lábios. Frente ao espelho, espantei-me, estava soberba. Enganaria o mais astuto comprador. O leilão foi muito mais rápido do que eu supusera, pelo menos no tocante às mais belas e consideradas peças. Soube mais tarde que havia infelizes obrigados a retornar vezes e dias seguidos, descendo nas cotações até que alguém desdenhosamente efetuasse a compra. Pobres criaturas! O homem que me adquiriu ostentava fartos e grisalhos cabelos e seus olhos espelhavam bondade. Tratava-se do encarregado de luxuosíssimo palacete, em busca de uma escrava para servir à mesa. Na ocasião, intimamente questionei as razões de sua escolha, pois eu me enquadraria muito mais à função de amante do que a de copeira. Com o convívio, um dia ele me esclareceu. Lívia, podes não acreditar, mas tua aparência entristecida, envergonhada,
desamparada, olhos baixos como se temesse expor tua beleza incontestável, causou-me tamanha pena que resolvi arriscar tua compra. Sempre considerei injusto barganhar com a vida e sendo eu mesmo antigo escravo libertado por bondade de nossos senhores, ponderei as dificuldades que enfrentarias se fosses destinada ao sexo tão somente. Parecias, no entanto, tão frágil, como se não tivesses forças para carregar as baixelas. Ainda assim, arrisquei-me. A senhora, ao deparar contigo na lide doméstica, surpreendeu-se com tua aparência delicada e nobre, comigo brincando. Ao que parece, compraste a mais bela do mercado. Veremos como se sai nas tarefas. Este homem foi meu segundo pai. Ensinou-me a trabalhar, coisa que jamais havia feito antes, permitindo que ganhasse dignamente o sustento. Embora escrava, jamais me tratou como tal. Mas ainda, com ele reencontrei Jesus, pois também era cristão. Ao constatar minha surpresa, explicou com serena alegria. Lívia, não imaginas quantos hoje aceitam a doutrina do Mestre. Espalham-se por todos os lados e aumentam dia a dia, cada seguidor se transformando em propagador da verdade de Jesus. Os poderosos veem com maus olhos essa explosão de fé renovada, mas persistimos. Nesta casa, graças a Deus, nossos senhores, embora tenham suas crenças próprias, não nos impedem de professar as nossas. Se quiseres, poderás acompanhar-me às reuniões. Teu coração ficará mais leve, entenderás o porquê de muita coisa que à primeira vista parece injustiça divina. O Mestre constitui, realmente, o caminho. Com ele deixamos de nos envolver com as ilusões do mundo, aprendendo a amar e a perdoar. Teu Máximos, por exemplo, precisará de tempo para as mudanças necessárias em seus sentimentos. Tanto ódio, tanto rancor, somente servirão para infelicitá-lo e os que o cercam. No entanto, criatura alguma se faz vítima de outras se não houver razões para isso e estas se acham, muitas vezes, em existências passadas, das quais detemos abençoado esquecimento. Sem falar que, embora nosso orgulho não nos permita admiti-lo, nós somos os únicos responsáveis por nosso sofrimento, quaisquer que sejam suas origens. Máximos, como tu, render-se a Jesus no momento certo, não importa quanto esperneie. Tu amas, bem sei. Meu amigo, aprendi que o verdadeiro amor paira acima das pequenas questões da carne e dos lamentáveis enganos da criatura. Algo me diz que não mais nos veremos nesta encarnação, mas estamos ligados por vínculos extremamente fortes e eles serão reatados mais cedo ou mais tarde. Deixemos a cargo de Deus. Cedo desencarnei, embora meus senhores me tratassem muito bem. Nos poucos anos que me restaram, jamais pensei em tentar o regresso à casa paterna, considerando tal atitude tardia e inútil. De onde me vinha esta certeza? Provavelmente minha alma identificara, durante o sono de cada noite, a real situação de meu pai e do homem amado. Não bastasse isso, continuava a ser escrava, sem a liberdade de ir e vir, apesar da bondade de meus donos. Retornando ao mundo espiritual, deparei com Máximos perdido nos labirintos do Vale dos Suicidas, em indescritíveis torturas, produtos de sua negligência e do inferno gerado por seus próprios sentimentos. Flávio Tarquinius detinha-se em regiões umbralinas, atormentado pelo desejo de vingança, seus pensamentos vagando em busca do escravo que lhe dilacerara a existência, sem se dar conta de seus débitos em relação a muitos, que também nutriam os mesmos anseios de vingança em relação ao cruel comandante dos exércitos de Roma. Apesar de minhas súplicas e da boa vontade de nossos amigos espirituais, nada se pôde fazer para os auxiliar efetivamente, pois estavam circunscritos a terríveis recordações, em penosíssimo processo auto-obsessivo e obsessivo. Quanta dor! Séculos decorreram. Na visão dos encarnados, parece muito tempo, todavia deixam de ter essa conotação na esfera espiritual, onde o tempo e o espaço são determinados pela criação dos pensamentos de cada um. Para os pobres infelizes, estavam ainda em Roma, em cruel combate de emoções. Continuei a me interessar por eles, aprimorando-me sempre à luz da divina mensagem de Jesus. Reencarnações, envolvendo meu antigo pai e o meu amante, processaram-se, sendo necessárias muitas para que o ódio e a culpa amenizassem,
permitindo coexistência menos catastrófica. Em muitas delas, Máximos ocupou o corpo físico em deplorável estado, tendo inclusive repetido o ato suicida por 3 vezes, ocasionando maiores lesões e sofrimentos, frustrando preciosas oportunidades de reajuste. Meu pai, também devedor em relação à divina lei, sempre perseguido por vítimas do pretérito, passou por péssimos momentos em atribuladas reencarnações, algumas compulsórias. Desconheciam ainda Jesus e sua redentora doutrina, atendo-se ao materialismo. Quando o Mestre entrou em suas vidas, fê-lo pelas portas dos monastérios e conventos medievais e, mais tarde, pelos caminhos angustiosos da Inquisição. Mais débitos, mais dores. Experiências inevitáveis, no entanto, devido à imperfeição de seus espíritos. Leio em vossos olhos uma pergunta. Se reencarnei? Sim, inúmeras vezes, em contato com eles, em famílias comuns aos laços do passado e em outros agrupamentos familiares, em tarefas dos mais diversos tipos, muitas exigindo verdadeiros testemunhos de renúncia e amor. Afinal, é imprescindível ao ser que extrapole os limites restritos das famílias carnais, exercitando o amor incondicional definido por Jesus, sem o qual jamais ocorre emancipação afetiva e felicidade. Hoje me encontro na colônia Alvorada Nova, preparando-me para mais uma reencarnação. Os companheiros conhecidos como Máximos e Flávio seguir-me-ão com breve intervalo de tempo e, se tudo acompanhar o traçado e combinado, reencontrar-nos-emos daqui a 25 anos. Pergunto-me se Máximos conseguirá esperar por esse momento, pois são muitos os que se desviam do traçado, geralmente movidos por passageiras paixões. Quem sabe? Enfrentará graves problemas emocionais, resquícios dos atos do passado que ele ainda não consegue olvidar. Padecerá de estranhas angústias, decorrentes da ausência de autoperdão. O Cristo, tantas vezes ignorado, negado, mal interpretado, empreenderá novo e forte chamamento, centrado em ostensiva mediunidade. Esperemos que tudo dê certo, caro amigo Leon. Uma assombrada equipe médica constatou o inesperado regresso do misterioso e bem apessoado paciente ao mundo dos vivos. Os exames não determinaram qualquer anomalia, ficando por conta de especulações as justificativas. Abrira simplesmente os olhos, dizendo estar faminto. Encontrava-se lúcido, até feliz. Para alívio geral, informou nome e endereço. Breve, companheiros de trabalho compareceram ao hospital, acertando despesas e providenciando sua saída. Encerrava-se assim o episódio. Pelo menos assim o acreditavam. Aguardando a alta oficial, o jovem consultor financeiro folheava distraidamente algumas revistas na sala de espera, próxima à recepção do enorme hospital, quando a reluzente porta de vidro deu entrada a uma jovem envolta em alva indumentária, uma médica certamente. Seu olhar dirigiu-se à seção de informações, sendo de imediato captado por jovem atendente, que se adiantou apressadamente, exclamando com sincera alegria. Doutora Maria Clara. Que prazer! Em que podemos servi-la? A moça ficou encabulada por momentos. A funcionária conhecia obviamente. Também não lhe era estranha, mas de onde ou quando não se recordava. A senhora não se lembra de mim? A filha daquele seu paciente nervoso, o do bairro da Liberdade. O Justino. Aquele que teve de ser colocado em camisa de força. O que quebrou o para-brisa de seu carro com a marreta. Ah! Agora me recordo. E como vai ele? Bem, muito bem, doutora. Depois que a senhora tratou dele, tudo mudou. Seguimos seu conselho e estamos frequentando reuniões do Evangelho pertinho de casa, recebendo passe, graças a Deus. Além do mais, cuidamos para que papai tome os remédios direitinho, pois, se deixarmos por conta dele, já viu. Ótimo. Você sabe onde fica meu consultório? Passe por lá e agende com minha secretária uma revisão. Quero avaliar direitinho os progressos. Agora, se você puder me ajudar. Anteontem, por volta das 18h30, assisti um jovem em sério colapso debaixo de uma marquise na Avenida Paulista. O motorista da ambulância disse que o traria para cá. Pretendia vir antes, mas compromissos médicos me retiveram no hospital psiquiátrico e acabei por adiar a visita. Você sabe em que quarto ele está? Não sei o nome, mas se trata de um moço alto,
com cerca de 25 anos, cabelos negros, bem trajado, com um terno azul escuro, camisa clara e gravata de seda italiana. Para quem não sabe nada, a doutora viu muito. Deve ser o paciente do 368. A senhora precisava ver quando lhe trouxeram roupas limpas e até um cabeleireiro particular. Um gato. Então ele já foi embora. Que pena. Talvez ainda esteja na sala de espera, aguardando a alta. O doutor Amâncio deverá passar logo após as visitas da manhã. Ele está louco para deixar o hospital. Ainda bem que o nosso doutor tem faro especial para dinheiro. Imaginem se o tratam como um indigente. Ruim, hein? Neste momento, a figura altiva e impecável do Dr. Amâncio surgiu, encaminhando-se com indisfarçável interesse e agrado para a bela Maria Clara. Maria Clara. Minha aluna predileta e a mais dedicada sem dúvida alguma. Dr. Amâncio. Sempre gentil. É um prazer revê-lo. Após breve conversação, a moça extraiu do antigo mestre informações abalizadas sobre o caso do misterioso rapaz, inteirando-se de que, concretamente falando, nada sabiam. Um colapso. Um surto, talvez. Provavelmente um estresse gravíssimo, expunha o professor, na falta de uma definição melhor. Está ao lado, na sala de espera, se quiser com ele falar. Fique à vontade, minha querida. Quanto a mim, muito serviço me aguarda. A alta já está sendo providenciado e logo ele estará longe daqui. Um rapaz deveras inteligente. Vendo a moça parada à entrada da sala de espera ampla e agradavelmente decorada, Célio sentiu faltar-lhe o ar. Uma emoção intensa, a sensação de reencontro. Uma saudade, uma nostalgia. Contudo, não a conhecia. Ela se apresentou e o moço soube tratar-se da samaritana do fatídico dia. Célio estava encantado. Que moça linda, suave, delicada. Então, a atendente chegava com os papéis finais e ambos saíram do concorrido complexo médico, ganhando a rua. O sol das 11 horas iluminava com ardor as ruas movimentadas e Célio aspirou com prazer o ar tão puro da cidade, maravilhando-se com os gorjeios dos pardais nas centenárias árvores do jardim. Como era bom estar vivo! Os dias que se seguiram pareciam um sonho, com o doce encanto dos reencontros, inexplicavelmente repletos de saudade e alegria. Maria Clara revelou-se amiga e, breve, muito mais do que isso. Impetuosa paixão envolveu-os, afastando para bem longe a solidão. Ao contrário de Ivete, a ex-esposa, a jovem médica primava pela responsabilidade e equilíbrio, distanciando-se das frivolidades. Sensível, culta, escutá-la era um prazer. Com rara intuição, a moça deixava-o falar, expor-se, revelar suas incertezas e ignorâncias sem medo de ser ridicularizado. Onde esperava espanto, o moço encontrou compreensão e naturalidade. Os fenômenos, dos quais tanto se envergonhava, reduziram-se a simples manifestações mediúnicas, explicadas pela jovem com simplicidade e lógica irrefutáveis, pois tudo se afinava com o que sentia. Célio, meu amor, você é médium. Médium é alguém que detém a faculdade de servir de intermediário entre os dois mundos, o dos desencarnados ou espíritos e o dos encarnados. O único problema é que você ainda não consegue lidar de forma adequada com isso. Sabia que há livros, cursos, pessoas que podem ajudá-lo a educar esse seu dom? Amor, você acha que alguém lida com esse tipo de coisa? Educar? Quero mais é me livrar desse estorvo. Aos olhos do Espiritismo, Célio, a mediunidade constitui sagrada oportunidade de trabalho na seara de Jesus, com consequente evolução espiritual do médium. Muitos, eu inclusive, temos tal faculdade e não a renegamos ou tememos, ao contrário, consideramo-o abençoado farol a iluminar nossas existências e a dos que conosco se relacionam. Assim, estudamos a codificação de Kardec, treinamo-nos, aprendemos a conviver com nosso talento e dele extrair o melhor, dilatando nossas opções de servir. Pelo que entendo, você detém um tesouro nas mãos e não sabe dele tirar proveito. Há cursos em respeitáveis instituições espíritas que poderão orientá-lo. E a conversa se estendia, com interessante desfilar de casos e conceitos, surpreendendo o moço, derrubando falsas crenças e preconceitos decorrentes da ignorância.
Embora não recordasse conscientemente o que ocorrera durante o coma hospitalar, confiava plenamente naquela encantadora moça de modos gentis, grandes olhos castanhos e cabelos curtinhos, graciosamente encaracolados. Soube que, como médica psiquiatra, desenvolvia interessante trabalho junto a pacientes qualificados vulgarmente como loucos, aliando a medicina tradicional à terapia desobsessiva, coisa da qual Célio jamais ouvira falar. Ele, que se considerava culto e inteligente, subitamente compreendeu que um mundo novo se abria à sua frente, intimamente ligado a conceitos espirituais, dos quais sempre se aliara. Cerca de 7 dias depois, Célio adentrou pela primeira vez uma casa espírita. Maria Clara observava as reações do namorado, sorrindo em seus receios. Será que as pessoas, os amigos principalmente, considerá-lo um louco? Talvez macumbeiro? Uma envolvente ansiedade deixara o rapaz sobre brasas durante todo o dia, evidenciando seu temor do desconhecido e do julgamento dos outros. Jamais fora especialmente religioso, limitando-se a ocasionais missas e algumas cerimônias, geralmente casamentos ou velórios. Ouvindo Maria Clara citar Jesus, chegara a se enciumar, tamanha a emotividade da moça. Jamais olhara o mestre Nazareno com tais olhos de amor e veneração, limitando-se a considerá-lo mera figura da liturgia católica. A construção discreta e bem cuidada impressionou-o favoravelmente. Havia flores no jardim e nos vasos que adornavam a sala. Cortinas nas janelas, música suave, agradável silêncio, induzindo ao relaxamento e à meditação. Ouvira falar de velas, fitas, galinhas pretas, pinga, charutos. Ali certamente não encontraria isso. Onde estaria o pastor? Pontualmente às 20 horas, um simpático senhor de cabelos grisalhos levantou-se, dirigindo-se à frente da mesa, enunciando uma oração simples, que ele reconheceu como o Pai Nosso. Depois, sorrindo alegremente, cedeu lugar a um rapaz alto e atraente. Vestia branco, sugerindo que saíra do plantão médico diretamente para o centro. A seu olhar interrogativo, Maria Clara juntou: é João Marcos, o atual presidente de nossa casa. Tão jovem. Será que teria condições de orientar os necessitados? Célio calou as dúvidas, dispondo-se a prestar atenção na palestra, aliás muito interessante. Depois o passe, o copinho de água e a prece final. A conversa generalizou-se então e se viu apresentado a muitos pela namorada. João Marcos, o palestrante, observava atentamente e Célio sentiu uma dor estranha no peito, uma aversão injustificável pelo jovem médico. Quando o moço se acercou do casal, Maria Clara apresentou-os. João, este é Célio, meu namorado. Ele está interessado em frequentar os estudos de nossa casa espírita, pois é um médium com imperiosa urgência de se educar. A mão de João Marcos estava gelada e trêmula. Célio apertou com sua peculiar franqueza, lendo-lhe nos olhos desagrado e mágoa. Um breve olhar bastou para que compreendesse, também ele amava Maria Clara. Rivais. Uma pontada feroz de ciúme fê-lo abraçar os ombros da moça, dizendo: pois é, meu amigo, ela me convenceu a estudar com vocês. O que não se faz por amor? Surpresa estampou-se no rosto da jovem. O abraço apertado e íntimo revelava-se muito mais do que um simples ato de agradá-la, constituindo ostensiva demonstração de posse. Era como se o moço dissesse: é minha. O que estaria acontecendo com Célio? Estaria enganado ou um desagradável clima de rivalidade se estabelecia entre ele e João Marcos. A caminho do apartamento da moça, Célio comentou: por acaso você e João Marcos foram namorados? Estou interrompendo algo? De onde você tirou tal ideia? Não me diga que você não havia notado o interesse do médico. Qualquer um pode ver. Teremos problemas. Já nem sei se desejo prosseguir com esta história de educação da mediunidade. Para falar a verdade, quero você bem longe dele. Você é minha namorada, minha, entendeu? Não vou fazer papel de palhaço. Se acha que permitirei que ele se insinue, dando uma de bonzinho, engana-se. Olhe, será que não poderíamos frequentar outro centro? Célio, que está a dizer? Conheço João Marcos desde os tempos da faculdade e, de minha parte, nunca senti nada de diferente em termos afetivos. Amo-o fraternalmente, como aos demais companheiros de seara.
Além do mais, o hospital psiquiátrico onde trabalho é ligado a este centro. Mesmo que não fosse a casa espírita, encontraria João no ambiente profissional. Sem falar que integramos a mesma mesa de desobsessão, eu como médium psicofônico e ele como doutrinador. Não há motivo para tantos medos, meu amor. Sim, eu sei do suposto amor de João Marcos, mas jamais retribuí ou alimentei falsas esperanças, deixando bem claro que meu coração considera um querido amigo somente. Não creio que ele nos causaria problemas, meu bem. Você está com ciúmes e isso é terrível para qualquer relacionamento e para quem o alimenta. Além do mais, esqueceu de uma coisinha só, a mais importante. Eu amo você. Abraçando-o, Maria Clara compreendeu o longo caminho a ser trilhado por aquela alma. Célio seria companheiro difícil, embora o amasse. Materialista, desconfiado, inseguro, ciumento, com uma vivência de traição a assombrá-lo. Confiantemente, resolveu deixar que o tempo lhe apresentasse os caminhos, implorando o auxílio de Jesus na tarefa árdua. Olhando o moço, seu coração inundou-se de ternura. Como era bonito! Parecia um menino desprotegido a ostentar falsa segurança. Estranhos os caminhos do coração, sem dúvida. Há muito rejeitava o amor do médico João Marcos, embora tivessem em comum a profissão e a doutrina. No entanto, ele era tão belo mais que Célio e dono de um equilíbrio muito superior e de qualidades inegáveis, como a generosidade e a gentileza. Seria normal que por ele se interessasse, contudo o imprescindível Célio despertara sentimentos e emoções avassaladoras, a ponto de fazê-lo olvidar a razão. A vida sem o impulsivo Célio seria monótona e triste. Quando tocava, uma torrente de paixão impedia de raciocinar e seu amor tinha raízes em existências pretéritas, sentiu. Talvez por receio de que Maria Clara sozinha frequentasse a casa espírita, Célio grudou-se-lhe aos passos, acompanhando-a sempre, mesmo nos dias em que não tinha acesso às reuniões devido à sua inexperiência. Decidiu estudar e superar os empecilhos, mergulhando de corpo e alma na programação da casa. Assim, em pouco tempo, integrava-se ao grupo religioso, graças ao seu empenho e dedicação, participando com a namorada de todos os eventos, vivendo com desconfiança e irritação o suposto rival amoroso. A presença de João Marcos incomodava-o, mas não podia evitá-lo, uma vez que participavam de atividades comuns. Sentia que odiava. Reencontravam-se Máximos e Flávio Tacnius, o antigo escravo e o poderoso patrício romano. Assim como Célio, João Marcos também se ressentia da presença do antigo escravo. As inúmeras encarnações juntos e o tempo não haviam conseguido debelar totalmente o rancor cujas raízes se detinham no passado. Reaproximando-se, embora os trabalhos mediúnicos renovadores e as luzes do Consolador, retornavam às remotas propensões. Graças à inteligência privilegiada e à força de vontade, Célio tornou-se destacado membro da instituição. Aprendia rápido e retinha na memória com invejável facilidade. Falava bem e era carismático, sua juventude e beleza tornavam-no um palestrante atraente e apreciado pelos frequentadores do centro. Muito em breve, para sua imensa satisfação, suplantou o rival na humilde tribuna da casa, a ponto de ser requisitado para outros centros para palestras e seminários. A mesa mediúnica, tornou-se excelente médium, em muito contribuindo com a tarefa desobsessiva. Sob a aparente afabilidade dos dois moços, desenvolviam-se afiados espinhos de inveja, ciúme e raiva. Sorriam ambos, mas os corações destilavam fel, não raro, alfinetavam-se diplomaticamente, para constrangimento dos companheiros e especialmente de Maria Clara, que se considerava o pivô da rivalidade. Mal sabia ela que os outros eram os motivos e que antigos inimigos se defrontavam uma vez mais. Se não fosse ela, achariam outros pontos de discórdia. Interessante mencionar que ambos constituíam, inegavelmente, os pilares da casa no momento e que poderiam abalá-los com suas lembranças do passado e com o rancor que não conseguiam superar. No mais, os ensinamentos do mestre e a doutrina espírita constituíam luzes em suas existências, permitindo-lhes auxiliar os desamparados e menos evoluídos, atribuições que desempenhavam com carinho e boa vontade. Excetuando seus problemas pessoais, tanto um como o outro desenvolviam relativo desprendimento pessoal, esforçando-se em auxiliar o próximo. 2 anos se passaram,
em aparente calma, a não ser por incidentezinhos ocasionais envolvendo o triângulo amoroso. A realização de eleições de uma nova diretoria da casa quebrou a falsa estabilidade, pois ambos presidiam chapas opostas, encarando a sadia disputa como uma batalha de vida ou morte. As trevas bem pouco tiveram que se esforçar para que se enfrentassem de forma extremamente agressiva e vergonhosa. Insultaram-se publicamente, trocaram empurrões, foram separados pelos circunstantes, denegriram-se. Um clima desagradável pairava, fomentando comentários e partidarismos que não combinavam com o ideal espírita e muito menos com a doutrina do mestre. Em meio à agitação, era comum ouvir-se: quem eles acham que enganam? Brigam a pretexto da casa, mas é puro ciúme. João Marcos não se conforma em perder a bela Clara, mesmo que não correspondido em seus afetos. O Célio morre de ciúmes da namorada. E nós, que não temos nada a ver com isso, ficamos no meio da briga. Uma quer sobrepujar o outro. Vejam só, na mesa mediúnica, o equilíbrio de outrora se foi e com ele a segurança. Os dois praticamente se engalfinham por detalhes ínfimos. Vai mal, muito mal. E o que é pior, os espíritos que desejam anular nosso trabalho, e são muitos, estão deitando e rolando. Para a tristeza de João Marcos, Célio elegeu-se. O médico temia que o novo companheiro de lides espíritas se deixasse levar por um suposto poder. Infelizmente não se enganara. Apesar dos vastos conhecimentos teóricos rapidamente adquiridos, Célio ainda não conseguira abrigar no coração as verdades do mestre, em seu sentido mais amplo, retendo tão somente o que estava escrito, sem trabalhar seus sentimentos à luz da doutrina espírita e de Jesus. Tornou-se verdadeira obsessão para o novo presidente da casa espírita livrar-se daquele que considerava seu rival e oponente. Em todo o processo, lamentavelmente ignorou a presença das sombras nos bastidores das tramas engendradas por sua mente. João Marcos irritava-o, sua simples presença, ainda que não assintosa, provocava estranhos arrepios e instantânea exacerbação de ânimos. Surpreendeu-se desejando eliminá-lo, esganá-lo literalmente. Às vezes, em instantes de lucidez, a razão se impunha intimamente e questionava se o companheiro estava realmente a prejudicá-lo. Então, infalivelmente a resposta surgia negativa. Mesmo após as eleições, João Marcos se conformara com a derrota, oferecendo-se prestativo e amigavelmente para qualquer tarefa, conforme o desejo de Célio. Nunca mais o jovem médico se aproximara de Maria Clara com intenções afetivas, limitando-se a cumprimentos de praxe, talvez porque intuísse o feroz ciúme que corroía Célio. Em tudo se evidenciava a boa vontade do rapaz e isso, ao invés de acerená-lo, muito o irritava. Era como se o outro estivesse passando um mudo atestado de supremacia espiritual, diminuindo aos próprios olhos e os dos frequentadores e sócios do centro, sem falar em Maria Clara, o hipotético pivô da rivalidade. Quanto à rotina fora da casa espírita, tudo se equilibrara sensivelmente. Célio imprimira novos rumos à sua carreira profissional, humanizando-a. Disciplinara cargas horárias, delegando responsabilidades aos demais membros da equipe, surpreendendo-se agradavelmente com os resultados. Alimentação em horas incertas e nada sadia foi substituída por outra muito mais adequada, sob a orientação de nutricionista especialmente contratada para a questão. Sentia-se mais leve e disposto e o sorriso voltou a seu belo rosto moreno, revelando a dentição alva e perfeita, despertando suspiros na ala feminina. Antes, consideravam-no um egoísta arrogante e enfadonho. Agora, sua presença era solicitada e novas amizades se estreitaram. Com Maria Clara aprendera muito sobre o amor entre homem e mulher, resgatando-o da mera carnalidade e das conveniências sociais, e isso lhe fizera imenso bem, possibilitando o resgate da autoestima e da confiança nas pessoas. Não raras vezes, Célio se perguntava sobre o porquê de não obter os mesmos resultados no ambiente religioso. Abraçara os postulados espíritas com ardor, frequentava a casa regular e pontualmente, auxiliava nas obras assistenciais e se desdobrava nas tarefas de direção e, no entanto, assim que pisava no edifício claro e bem cuidado, estranha agitação e irritabilidade incomodavam-no. Não poderia ser somente João Marcos, embora o processo se desencadeasse com mais força ao com ele deparar. Que estaria ocorrendo? Certa noite,
Durante a atividade de atendimento fraterno, adentraram o recinto pela primeira vez um senhor em deplorável estado, em cadeira de rodas, conduzido e amparado por um rapaz jovem e de belos e marcantes traços. Chamou a atenção de Célio a forma como atendia o doente, com extrema dedicação e paciência, limpando-lhe a boca frequentemente, secando-lhe a fronte emagrecida, achegando-lhe as pernas inertes à leve coberta de algodão. Constituíam pai e filho e haviam sido encaminhados à instituição por um médico espírita, no intuito de os auxiliar, principalmente devido à ansiedade de ambos, não minorada por outros meios medicamentosos. Olhando-os, Célio escorou-se à mesa, acometido de súbito mal-estar. Temeu que seu episódio de tempos atrás se repetisse, tamanha a intensidade dos sintomas, procurando com olhos aflitos a figura calma e amorosa de Maria Clara, ocupada em dialogar com o filho do inválido. Em vão esboçou um gesto, não reconhecido pela moça a não ser quando sua mão bateu pesadamente contra a mesa e o ruído alertou. Tremores intensos tomavam conta de seu corpo e, para sua repulsa e desespero, ainda pôde notar João Marcos se apressando em socorrê-lo, amparando-o nos braços, evitando que se ferisse na quina da mesa, levando-o imediatamente para uma sala ao lado, onde o instalou em um dos sofás, cuidando para que não caísse ao chão. Maria Clara chegou-se, tomando lugar ao lado do noivo, segurando-lhe a mão gélida e suada. Embora assustada, sentiu a suave presença espiritual a intuir. Converse com ele como se fosse alguém mediunizado, minha irmãzinha. Será semelhante a doutrinar um espírito sofredor. A única diferença é que você estará falando com o próprio espírito de Célio, em reminiscências de anterior existência. Coragem. Célio. Conte-me o que você está sentindo, o que vê, para que possamos ajudá-lo. Ouvindo-lhe a voz baixa e suave, o moço se agitava, refutando o diálogo. Nada, não tenho nada. E não me chamo Célio. Máximos, meu nome é Máximos. Não quero falar sobre isto. Quero ir-me daqui, sair deste lugar. Não podemos conviver no mesmo espaço eu e ele. É impossível. Eu odeio. 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 Quem você odeia? Quem? Quem poderia ser, Lívia? Teu pai, teu pai. A moça entendeu que ele realmente não estava Célio, mas sua pretérita encarnação. O que teria desencadeado o transe? Somente poderia ter sido a presença do senhor na cadeira de rodas e seu filho. Arriscou. Ele está doente. Meu pai, como você diz, está doente. Você toma conta dele? Ele não se movimenta e não fala. Sabes que não, porque me perguntas. Ou será que não sabes, Lívia? Como poderias se estás longe, perdida para sempre, talvez morta? Eu te vendi. Até o nosso filho. Teu pai. Teu pai. Eu o deixei enfermo, maltratando com forjadas notícias a teu respeito, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E eu cuido dele, entendes? Trato muito, muito bem, mas, no silêncio de seu quarto, leio-lhe as missivas por mim inventadas, atribuindo-as ao suposto sequestrador, vendo chorar tua degradação, a desgraça que eu forjei. Lívia, será que és tão infeliz quanto eu escravo em minhas cartas que teu odioso pai? Passado e presente unidos, clamando por inadiáveis reajustes. A história, com muita paciência e jeitinho por parte de Maria Clara, detalhou-se. Ao final, a moça indagou. Quem é meu pai? Flávio Tarquinius. O poderoso Flávio Senhor dos Exércitos, assassino. Olhe bem, meu irmão. Quem você vê? Meu pai está aqui? A fisionomia do jovem consultor refletia imensa angústia, como se buscasse por algo mais. Duas imagens se sobrepõem. Flávio e João Marcos. Eu odeio a ambos. E eu, quem sou? Como? Tu és Lívia, minha adorada Lívia, que eu fiz prostituir e matar. Meu amor, nós aprendemos que já passamos por muitas existências. Se hoje não somos uma maravilha, imagine no passado. Fizemos coisas atrozes. A culpa que carregamos em nós constitui o passaporte legalizado concedido por nossa consciência ao sofrimento. No entanto, não precisa ser assim necessariamente. Deus, que é amor, tem maneiras mais suaves de nos permitir reparar os erros do pretérito através da caridade. Tudo isso é passado.
Estamos em São Paulo, ano de 1999. Quem sou eu agora? Maria Clara. Sim, Maria Clara, meu amor. Em nova oportunidade, nova existência. O amor que nos unia não foi destruído pelos atos impensados. Estamos juntos novamente e juntos trabalharemos pelo Cristo e com Ele. Entendo que nosso passado é muito forte, a ponto de impregnar seu relacionamento com João Marcos com os ressentimentos de outrora. Ele, ao que parece, tem lidado com a questão de forma mais equilibrada. Fomos chamados à lide evangélica, reunidos em um mesmo espaço, provavelmente para a dificílima tarefa do autoperdão e do perdão aos inimigos de outrora. Não é por acaso. Com muito tato a moça direcionou o diálogo para as fortes emoções do passado, possibilitando um escoamento do conteúdo emocional, libertando opressões nocivas. Quando Célio se acerenou, João Marcos se aproximou em lágrimas, envolvendo-o em longo abraço. Até então, limitara-se a permanecer no canto da sala, escutando o desabafo do companheiro. De nada se recordava, mas finalmente compreendia as dificuldades de ambos, a versão supostamente gratuita. Embora o esquecimento deitasse um véu sobre as ocorrências passadas, ainda assim os sentimentos persistiam e as emoções se manifestavam, a revelia das máscaras impostas pela sociedade, inclusive as determinadas pelo grupo religioso. Em meio ao pranto, o moço recordava palavras de espíritos esclarecidos, alertando os companheiros de casa e de causa espírita sobre o fato de que muitos ali se encontravam, em companhia de desafetos do passado, com o intuito de se acertarem, superarem diferenças e trabalharem pelo Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual capítulo mesmo? Foi com voz emocionada que falou ao atordoado Célio. Célio, perdoe-me. Eu não sabia o que estava fazendo. Plantei a semente ingrata do orgulho, da vaidade, do desamor, e até hoje colho seus frutos amargos. Por favor, desculpe-me. Sejamos amigos. Eu é que tenho de lhe pedir perdão, meu caro. Afinal, procuro briga desde que aqui cheguei. Não sei como você tem aguentado tanta provocação de minha parte. Gostaria de um buraco bem fundo onde enfiasse a cabeça. Que vergonha, meu Deus. Prevendo mais culpa à vista, Maria Clara tratou de atalhar. Então estão ambos perdoados. Se Deus nos perdoa as faltas, e olha que não são poucas, por que vocês seriam tão duros um com o outro? Chega de tristeza. Que tal um cafezinho? Se eu me esforçar, até um pedaço de bolo surgirá. Meu Deus! Será que cuidaram do inválido de seu filho? Vão nos julgar doidos, afinal vêm para serem ajudados e os médiuns têm faniquitos. Não se preocupe, minha amiga. A Helena continuou o atendimento e tudo está bem. Enquanto você falava com Célio, ela me avisou a meia voz. Fique tranquila. 3 meses depois, casavam-se Maria Clara e Célio, em cerimônia simples e linda, tendo o companheiro João Marcos realizado inspirada e bela oração. Naquele momento, uniam-se 2 amores do passado, Lívia e Máximos. Também prosseguiam, no esforço de trilhar a longa jornada do amor incondicional, os antigos desafetos de outrora, Máximos e Flávios. Onde estaria Ana Lúcia? Após a lua de mel na primeira sessão mediúnica, manifestou-se uma jovem enfermeira de voz suave e elevados conceitos, declarando-se mentor espiritual de Célio, finalmente em condições de com ele trabalhar, uma vez que este se renderá ao Cristo, facultando o acesso de entidades espirituais voltadas às lides na seara do doce mestre Nazareno. João Marcos tornou-se inseparável do casal, o popular tio dos filhos de Maria Clara e Célio. Tempos depois do casamento dos amigos, esquecemos de mencionar, em uma noite de palestra na casa espírita, ele conheceu alguém que se assenhorou de seu coração. Onde estão hoje? Em um dos muitos centros espíritas da cidade de São Paulo, sob seus verdadeiros nomes, espíritas, servidores do Mestre. Depoimento. Prezados irmãos, companheiros espíritas na seara do Mestre, exortamo-vos uma vez mais ao amor. Leon, caro amigo, narra com indiscutível fidelidade a história de nossos amigos Máximos, Flávios e Lívia, ensejando nos comentários oportunos e esclarecedores. Podereis questionar a inclusão de nossa humilde pessoa nesta narrativa, ainda que na qualidade de depoente,
pois em momento algum nosso nome aparece diretamente relacionado aos fatos. No entanto, tivemos o prazer de albergar os 3 espíritos envolvidos em nossa colônia espiritual, Alvorada Nova, e, à maneira de pai amoroso, sentimos-nos ligados a eles. Por outro lado, a médium coautora do presente trabalho tem recebido de nossa parte a assistência a ele necessária e não